É inegável que a conexão entre corpo, mente e movimento influencia o bem-estar. A prática regular de atividade física traz inúmeros benefícios, como a redução do estresse, da ansiedade, melhoria da qualidade de vida, busca por desenvolvimento físico ou autoconfiança. Mas e o que buscam aqueles que entram para o mundo das artes marciais? Muito além do que buscam, neste documentário vamos descobrir o que os praticantes das diferentes modalidades de artes marciais em Erechim encontram e como a prática deste esporte tem impactado vidas. Flexibilidade, respiração, postura, disciplina, técnica, resistência, fortalecimento de músculos e articulações são alguns dos benefícios que os praticantes, tanto amadores quanto os que se dedicam ao esporte de forma profissional, podem relatar. No entanto, as artes marciais podem ter influência profunda e positiva muito além do desenvolvimento físico. Os impactos com relação ao bem-estar emocional e ao autoconhecimento merecem destaque entre todos os que de alguma forma entram para esse universo. A melhora da saúde física, aliada à saúde mental e autoconfiança, auxilia os praticantes a lidar com desafios de uma forma diferenciada, contribuindo para uma vida cada vez mais plena e feliz. A minha primeira ligação do boxe foi na década de final de 80, 88, né? Quando eu tive o privilégio de poder estar servindo o Exército Brasileiro em Porto Alegre, né? E lá eu tive o primeiro contato com o boxe, com o renomado aí mestre Paulo Cafuringa, né? Quem for olhar aí fazer uma pesquisa vai ver quem é o Cafuringa. Eu iniciei o boxe no antigo estádio Eucaliptus do Internacional, ali no bairro Menino Deus. Uma academiazinha, bem estilo academia de gueto, academia de boxe original mesmo. E ali comecei a desenvolver o gosto pelo boxe. Eu já tinha praticado outras artes marciais antes, né? E praticado outros esportes, mas o boxe ele se despontou como uma modalidade que eu achei mais atrativa e agradável para mim, né? Que isso que é o importante do esporte, né, André? As pessoas têm que buscar aquilo que lhe agrada, né? E às vezes não entrar na onda de ser, hoje a modinha é isso, a modinha é aquilo. Então praticar o esporte que lhe agrada mais. Então o boxe começou ali, eu pratiquei por 3 anos lá em Porto Alegre, participei de algumas lutas amadoras, internas, entre academias. Passado aquele período, depois a minha vida tomou um outro rumo e eu acabei me abandonando um pouco as academias de boxe, mas eu sempre tive a prática, né? Sempre fiquei praticando boxe na minha casa ou em algum local que eu chegava, eu sempre pratiquei. No ano 2000, final de 99 e 2000, eu resolvi abrir a minha própria academia de musculação. Nesse período ali, de 90 até 2000, eu acabei entrando para o fisiculturismo, que foi o esporte que eu mais pratiquei, até a nível de competição, né, a chegar a nível quase profissional. Quando eu abri em 2000, me veio na cabeça, puxa vida, o boxe ele é um complemento, né, ele é uma atividade física que ele serve como um complemento para outras atividades. Fui atrás de um treinador aqui na nossa região, Erechim não tinha um treinador, né? Aí que me deparei com o mestre do Carmo, né? O treinador do Carmo, aqui da cidade de Passo Fundo, um boxeador, foi boxeador a nível semiprofissional, e conversando com ele, eu trouxe aqui para Erechim o boxe olímpico, pelas mãos do mestre do Carmo, né? Então ele trouxe para Erechim, nos anos 2000, por 2 anos a gente formou alguns lutadores aqui na cidade de Erechim, mas nenhum a nível de chegar à competição profissional, né? Tudo a nível amador. E daí, por razões pessoais ali do Carmo, né? Ele não pôde mais dar sequência no trabalho aqui, porque ele tinha que se deslocar de Passo Fundo para cá, e a gente continuou mais 1, 2 anos ali levando a nosso cantinho do boxe dentro da academia, né? Para as pessoas que estavam praticando. Eu acho assim uma arte marcial excelente para ser praticada, né?
porque ela te traz valores de autoconhecimento, de respeito, né, como qualquer outra arte marcial, né? Então, o boxe, para mim, ele me ajudou muito na minha formação de caráter, na minha formação de pessoa também, né? Como uma disciplina, foco, resiliência, né? Então é isso aí, o boxe passou pela minha vida nesse sentido. Essa luva aqui é uma luva de luta, né? Uma luva de contato de ringue mesmo, né? Que ela é uma luva que se usa de cordão, né? É uma luva de 14 onças, aí para quem entende um pouquinho mais do boxe, sabe que as luvas são divididas por tamanho e espessura de proteção, né? Quanto maior o número de onças, mais proteção ela dá no oponente e também na mão de quem está ali praticando o boxe. Então essa é uma luva de 14 onças, que é uma luva que ela é especificada para atletas com mais de 90 quilos. Isso aqui é uma relíquia aí que eu guardo ela aí há praticamente 30 e poucos anos, né? É uma luva que eu vou levar ela para sempre comigo. Inclusive ela é baseada nas lutas de competição da década de 80, 90 e de grandes lutadores, né? Como Mike Tyson, Holyfield, né? Eles utilizavam luvas nessa coloração e de cordão, né? Lutadores mais antigos como Muhammad Ali ou Cassius Clay, né? Que é o nome original dele, eles utilizavam ela, mas não era com o couro mais sintético. Chegava a ser com o couro de verdade mesmo, aquelas machucavam, né? O couro sintético ele apareceu mais tarde, né? Então antigamente lá o pessoal usava luva de couro como as bolas de futebol, que antigamente eram o couro original, né? Então a luva de boxe hoje é uma luva que ela não pesa tanto, mas luvas antes da década de 70 ali, eram luvas pesadas que machucavam bastante. Como tudo no mundo teve uma evolução. Vou falar um pouquinho, vou introduzir um pouquinho o esporte que eu pratiquei, né? Desde a década ali de final de 87, 90. A gente sempre foi discriminado, porque os esportes sempre, como você mesmo disse, esportes de contato, principalmente as artes marciais, eram ligadas à questão da agressão, né? Mas, quando você entra para dentro de um CT de treinamento sério, onde tem um mestre sério, onde tem uma pessoa competente, você vê que é completamente o contrário, né? A prática de arte marcial, seja ela qual for, ela não é para você sair brigar. É para você se autoconhecer e utilizar aquilo como uma forma de defesa. E digo mais, André, quem é um bom praticante de arte marcial, a pessoa que leva a arte marcial como uma filosofia de vida, é uma pessoa que nunca vai brigar. Ela nunca vai ter um conflito de rua. Porque ela sabe que naquele momento de conflito ela vai dar as costas do conflito e vai sair daquele conflito. Porque ela sabe o quanto ela pode causar de dano na pessoa que não tem a condição de preparo. Então, assim, muito pelo contrário, toda arte marcial hoje em dia, ela te tira desses meios de conflito. Ela te forma um cidadão que vai ter razão, vai ter um pensamento e vai saber a forma de agir em situações conflitantes, né? Ela te dá uma outra condição de visão, né? Dessas questões de conflito. Então, o nome é William, a gurizada mais conhecida aqui na academia como Willzão, né? Sou professor de boxe aí, vai fechar agora há 3 anos. Pratico arte marcial aí há uns 10 já, né? Desde que o meu mestre veio pra cá aí, o Lute. Comecei a treinar com ele aí e não parei mais. Já pratiquei jiu-jitsu, né? Comecei no jiu-jitsu. Gostei muito do boxe e o que me motivou muito no boxe foi a questão da técnica, né? Que o boxe traz, a evolução da mente que o boxe traz, né, psicológico principalmente, é uma arte marcial que é cheia de benefícios, né, tanto físico, mental, o pessoal quer condicionar, quer virar atleta aí, é uma escolha muito boa, né, e o pessoal quer se defender, tem um dia puxado de serviço, de trabalho aí, né, que é vir desestressar, né, como a gente fala, aí no saco de pancada, manoplas, aí a gente tem treinos bem bons, específicos, direcionados para isso. Voltando para mim, no boxe, né, eu comecei, como eu falei, há uns 10 anos atrás aí, agora vai fechar uns 11 anos. Cara, foi amor à primeira vista, como a gente diz assim, né? Sempre fui fascinado, sempre fui apaixonado pela arte marcial que é o boxe. Comecei como aluno, né, de baixo, como todo mundo. Acabei subindo e progredindo, né, na arte marcial. E hoje, graças a Deus, aí, depois de um tempo fui nomeado professor aí, né? Representando a Academia The Tiger Team aí, em conjunto com a RFA, né? Que é a nossa academia de hoje aí. Só agradecer por tudo que o boxe proporcionou para mim, né? Pelas amizades, tudo que eu aprendi até hoje, né? Com meus alunos eu aprendo, né?
e passei por situações difíceis que foram o boxe que me ajudou a superar, né? Graças a Deus aí estou cada vez mais focado, cada vez buscando mais conhecimento aí, e o nosso trabalho está cada dia mais dando frutos aí. Primeiramente, a nossa academia lida com honra, lealdade e disciplina, né, que é o lema da nossa academia, né? Você vai vir para cá, vai se sentir muito bem acolhido já tanto pelos professores como pelos atletas, né? A gente fala sempre que a gente não é só uma academia, a gente é uma segunda família, né, do aluno. A arte marcial em si, ela te traz vários benefícios, como eu falei antes. Ela te condiciona tanto fisicamente como psicologicamente, né? E a carreira do atleta em si, também, o que o atleta abrange durante o caminho, ele vê que é um processo muitas vezes que dói, né, para o atleta, é um processo que vem em constante evolução, mas o mais legal, o mais fascinante é que você percebe o teu corpo evoluindo, você percebe que você está cada dia progredindo, está cada dia diferente, isso te motiva cada vez mais aí a apreciar o boxe, né, a aprender a técnica cada vez mais. Eu comecei no boxe exatamente 2 anos e meio, né? Comecei assim como um espectador, assistindo algumas lutas, presenciando alguns combates, e foi um esporte que, querendo ou não, me chamou a atenção, porque diferente do futebol, ele é um esporte que depende só de você. Não precisa ter de companheiros, não precisa de, enfim, inúmeras pessoas, depende de você treinar, se dedicar e conseguir se evoluir, né? Então eu comecei no esporte aí mais ou menos há exato 2 anos e meio. A importância para mim foi que o boxe me tirou de uma depressão. Eu vim ali dos meus 21 anos, já tinha conquistado um carro, já tinha uma casa, já tinha uma namorada e acabei entrando numa depressão com o final do relacionamento e tudo mais. Comecei a praticar o esporte, daí, assim, evoluindo devagarzinho, comecei a me apaixonar, daí fiz alguns intercâmbios em algumas outras academias e me apaixonei pelo esporte. Depois que eu fiz minha primeira luta, eu realmente amo o boxe hoje. Nunca imaginei que estaria lutando boxe, sempre achei que provavelmente jogaria um futebol, um vôlei, algum outro esporte assim. E hoje eu estou apaixonado pelo esporte, né, cara? Foi totalmente importante para mim. Me livrou de alguns vícios que eu tinha também. Como adolescente, tu acaba se envolvendo com várias coisas, experimentando algumas coisas, então me ajudou bastante nesse sentido. Esse cinturão eu conquistei no final do ano passado, na categoria 85 quilos, né? Ele representa para mim uma vitória pessoal, né? Acima de tudo. Como eu disse, quando eu era mais novo, eu vi uma mensagem que me deixou em alerta, que eu não passaria dos meus 18 anos. Pela questão onde eu morava, a questão com as pessoas que eu me envolvia. Então, tendo isso aqui lá na minha casa, tendo isso aqui junto comigo, é uma lembrança do que eu passei e uma lembrança até onde eu posso chegar. Isso aqui é só o começo. Eu procurei, né, treinar boxe. Eu tive algumas experiências ruins na minha vida, né, como mulher. Como não saber me defender, como não saber me portar diante de algumas situações que eu já passei. Então eu fui procurar o boxe como uma alternativa de saber me defender mesmo, né? Aí eu acabei me apaixonando pelo esporte e eu treino também faz alguns anos. Não consegui mais me afastar disso. Eu acho que não só no boxe, mas em qualquer arte marcial em si, é o foco, né? A gente aprende a ter muito foco, a ter disciplina e a cuidar de uma forma saudável do nosso corpo, do nosso templo, né? Isso é o mais importante que eu aprendi aqui. Para alguns, a busca pelas artes marciais inicia como ferramenta de autodefesa, como busca por segurança e autoconfiança para gerenciar possíveis situações de risco. Mas, independente da motivação inicial, o que podemos perceber é que a maioria das pessoas que passa a praticar alguma modalidade de arte marcial relata profundas transformações. Para alguns, as transformações passam até pela vida profissional. Então, eu comecei a treinar karatê em 1980. Fui conhecer o karatê, gostei, treinei umas aulas com o meu irmão, começou junto comigo, ele parou e eu continuei até hoje, né? E, claro, né? Seguindo até o final da vida. Quando eu comecei em 1980, né, o meu objetivo do karatê era aprender a me defender, né, e gostei da arte e estou aí até hoje. Na verdade, o karatê eu conheci quando eu saí de casa, né, então tinha problema, família, essas coisas, né. E aí eu saí e fui morar numa república e tinha um cara, tal de Éder, que treinava nos fundos do terreno, né. E eu tentava admirar
admirava ele, coisa, mas ele não deixava a gente se aproximar dele. E daí foi com o tempo, consegui conversar com ele, e daí que eu vim para cá, comecei lá no SESI em Erechim, onde é que encontrei um amigo velho aqui, né, que já estava treinando há quase um ano, né, e daí a gente seguiu também, entrei com o objetivo porque era muito perseguido pela bagunça, pela coisa, sabe, e aquilo não me fazia muito bem, então entrei com uma defesa pessoal também, daí que eu comecei a ganhar o respeito das pessoas também, né. Então, o Karatê, ele é, em primeiro lugar, saúde, né, traz saúde, benefícios tem aos montes para a gente falar, então, além de defesa pessoal, é uma arte marcial esportiva também, que a gente participa de campeonato também, mas o importante mesmo é saúde. Quem treina Karatê é diferente, né? Ele tem outra personalidade, né? Então ele é uma pessoa de caráter, boa índole, né? Respeito a todos, né? Então uma coisa muito importante dentro do Karatê que nós praticamos. Eu acho que é um valor de mudança, né? Mudança na educação, no comportamento, no respeito, né? Consigo mesmo, com o próximo. Então foi isso deu uma volta, né? O Karatê salvou a minha vida, né? Então na época a gente tinha outras linhas que a gente teve que deixar, né? Por exemplo? Amigos que não serviam mais, que se diziam que eram amigos, como companheiro de bebida, essas coisas, né? Então, estava indo para o outro lado. Então, hoje eu trabalho com pessoas também na área de educação, de formação, no hospital, né? Que são pessoas que usam drogas, que usam... Então, se tirou um bom exemplo, e eu acho que o Karatê, além do que o Sensei Pedro falou também, a educação é um ponto principal, né? E a questão da saúde, porque se não fosse Karatê que me despertou, Karatê, área de educação física, a especialização, saiu tudo dessa margem que a gente saiu, desse patamar, e que hoje é um resultado para mim na saúde. Já estou na 3ª cirurgia do câncer e para mim estou normal. Então, isso me levou a um crescimento interno, de força, de razão, de condução, sabe, muito, muito boa. O objetivo nosso aqui, ó, se fosse olhar para trás, né, quando a gente chega num curso, né, a gente chegava numa competição, quando eu não estava ele, mas ele sempre é o primeiro. Então, se a gente olhar para trás, ali 200, 300 pessoas passaram por nós aqui. Nós somos na verdade, quem segurou o Karatê na nossa região, o Sensei Pedro, né, que foi o primeiro, e eu. Os demais, todo mundo desistiram, né? Testar a força, a coragem ou conhecer os próprios limites é o que a maioria dos praticantes busca em um primeiro contato com as artes marciais. Mas o que a maioria das pessoas desconhece é que, muito além das técnicas de combate, estão o desenvolvimento de valores como respeito, disciplina, ética e autocontrole, que passam a ser adotados pelos praticantes como filosofia de vida. Muito além da luta nos tatames, as artes marciais impulsionam pessoas a lutar pelos seus sonhos e objetivos. Eu comecei a treinar Karatê em 1993, e em 99 eu conheci o Sensei Pedro, que é meu sensei até hoje, e de lá para cá nunca parei, né? Comecei a treinar por uma curiosidade, porque eu apanhava na escola. É exatamente por esse motivo que eu iniciei no Karatê. O Karatê, eu sempre falo que o Karatê, não fui eu que escolhi o Karatê, foi o Karatê que me escolheu. Ser professor não era meus planos, né? E hoje minha profissão é ser professor de Karatê. Trabalho com crianças, jovens e adultos, trabalho com projeto social também, e fazem 23 anos que eu sou faixa preta, e 32 anos de Karatê, né? Então tem uma longa caminhada por aí. Eu sempre gosto de falar que a principal característica do Karatê é a formação do caráter. Por exemplo, uma criança, quando inicia no treinamento do Karatê, ela inicia por uma curiosidade.
e ela vê que outras crianças estão fazendo a técnica do karatê, e aquela técnica do karatê se torna um fascínio, o que torna a criança disciplinada. A disciplina, a formação do caráter, como eu falei anteriormente, é uma das principais características do karatê, o que traz benefícios também para a sociedade, bem como para as famílias. Né? A educação, a gente trabalha em cima de formação e educação através da prática do karatê. Eu sempre falo que o karatê é uma ótima, excelente ferramenta de auxílio na formação e educação da criança. Neste universo, duas palavras têm muita força: respeito e disciplina. Respeitar a si e ao outro. Respeitar professores, família, sociedade. Respeitar o próprio processo de aprendizagem e desenvolvimento de forma a se permitir, com disciplina e foco, chegar aos seus objetivos sem abrir mão dos seus valores. Minha história no Muay Thai teve início lá em 2012, quando eu fazia musculação em uma academia lá em Caxias do Sul, e fui convidado pelo proprietário da academia para iniciar na arte marcial, né? Uma fera aí da arte marcial aí no Brasil, aí, que é o Felipe Gueno, né? A arte marcial, na vida tanto minha como de diversas pessoas, ela tem o poder de mudar a vida das pessoas, né? Dentro da modalidade, a gente vai ter diversos conhecimentos que são passados pelo professor, tanto para os iniciantes como para os atletas, para as pessoas que buscam só a saúde, né? Diversas coisas, respeito, você vai aprender a respeitar a individualidade de cada pessoa, que por mais bom que você seja, sempre vai ter alguém melhor, por mais forte que você seja, sempre vai ter alguém mais forte. Dentro do tatame você aprende muitas coisas que você vai levar para a vida, né? Respeitar o próximo, respeitar as pessoas que têm menos conhecimento naquela área, daquele momento ali, mas também tem muitos que têm muito mais conhecimento que você. As crianças vão aprender a respeitar os pais, que assim como elas percebem que aqui dentro do tatame elas têm uma referência, na família delas, elas também vão ter, né? Então isso se transmite, né? Uma das coisas que eu acho que é muito importante da arte marcial é que ela guia as pessoas pelo caminho do bem, né? Tirando da caixinha daquela criança, daquele adolescente lá, né? Para ele ver que se ele mora lá na comunidade, mora lá na vila, lá, ele tem oportunidade, ele pode ser diferente, ele pode ser melhor, ele vai ter um espelho dentro da academia, que é o professor, que é o colega que treina mais tempo, que é aquele colega que está começando a treinar agora, se ele já faz tempo que treina, para ele guiar aquele colega, e ele tem a possibilidade de enxergar outros caminhos, né? Que não só o da droga, não só o do desemprego, que ele vai aprender que ele vai ter que vencer os seus limites, né? Não só ficar se comparando com os outros, mas principalmente vai ser uma batalha diária com ele mesmo, para vencer as suas dificuldades, as suas limitações, e perceber com o passar do tempo que ele pode e ele consegue chegar em lugares melhores. Eu comecei a lutar Muay Thai em meados de 2012, quando eu buscava um esporte que fosse dinâmico, agressivo, de contato, e também onde que eu pudesse usar meu foco para alguma coisa objetiva de luta e que eu pudesse também controlar meu ímpeto. Sempre fui uma pessoa agitada, de águas turbulentas, e foi no Muay Thai que eu me encontrei. A partir dela, eu consegui atingir bastante progresso na minha vida. Eu consegui ser uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa com mais firmeza, mais direção. Para mim, ajudou a mudar bastante o meu caráter e me tornar a pessoa que eu sou hoje. Muito além de uma expressão cultural brasileira que une luta, dança e música, a capoeira tem raízes profundas na ancestralidade africana. Reconhecida como patrimônio cultural imaterial, a roda de capoeira traduz-se em espaço de convívio, interação, transmissão de conhecimento e fortalecimento da identidade cultural. A capoeira
é uma das manifestações populares mais expressivas da cultura brasileira e é, acima de tudo, ferramenta de transformação social. Capoeira, já dizia minha pastinha, é tudo que a boca come. Capoeira, ela é uma arte completa, ela te traz música, ela te traz dança, ela te traz conexão ancestral. Quando a gente fala de princípios da capoeira, a gente preza pela ancestralidade, pelos nossos princípios ancestrais. A honra, compromisso com todo aquele legado que aqueles que passaram antes da gente lutaram e dedicaram a sua vida para manter essa arte viva. Uma arte que nasce com os escravos, sobrevive a período de escravidão, de repressão, de perseguição, de ditadura, e que hoje ela vem para somar e transformar uma realidade. Ela continua tendo o mesmo papel que sempre desempenhou durante o seu período histórico. Durante toda a história, a capoeira sempre teve o mesmo papel que tem nos dias de hoje, de ser uma arma nas mãos de uma população mais necessitada, de uma população menos priorizada. A capoeira ela tem que ser uma ferramenta de transformação. Ela surge como luta, ela é luta nos dias de hoje, e ela é uma ferramenta de transformação social. Hoje eu trabalho como professor por acreditar nisso. Eu sei o quanto a capoeira transformou minha vida, o quanto a capoeira me fez me identificar como negro, e o quanto eu sei que isso vem a somar com a população na qual eu estou inserido, para a população a qual eu quero atingir, a qual eu quero transformar. Eu acredito nessa transformação da capoeira, eu acredito que ela realmente seja um elo de ligação ancestral que seja capaz de transformar uma realidade. Eu acho que quanto mais a gente entender toda essa história dos nossos ancestrais, a gente vai ter esse compromisso e essa honra com o nosso presente e o nosso futuro. Bom, a capoeira trouxe para mim muitos benefícios. Primeiro, o resgate da minha ancestralidade em forma de luta, Eu não sou erechinense, vim para Erechim, já fazia capoeira há muito tempo atrás e cheguei aqui e fiquei perdida, A gente não se encontra, não acha espaço. E aí encontrei o professor Maurício e retomei os trabalhos de capoeira e a luta e as aulas. Tive que ficar um tempo afastada em função de estudo e agora estou retornando. Para mim, assim, é libertador. Sem contar que eu trago a minha família, vem o meu filho, E para mim é como se eu sentisse a minha ancestralidade que vem de dentro, Ela brota, é o couro que levanta quando toca o atabaque, quando toca o berimbau, Aquele arrepio que passa pela espinha. É uma coisa que é interna. Agir com segurança e tranquilidade em dias estressantes. Encarar dificuldades com a certeza de que elas irão passar. Saber agir em momentos de pressão. São algumas das definições de como a técnica aprendida no exercício das artes marciais pode ser aplicada na vida. Esses exemplos nos fazem entender que falar sobre artes marciais vai muito além de falar sobre luta ou combate físico, mas entender sobre como corpo e mente aliados contribuem para o desenvolvimento da disciplina, persistência e superação de obstáculos dentro e fora dos tatames. A questão do livro, ela surgiu quase que de uma curiosidade quando eu estava praticando jiu-jitsu e eu acabei ficando um bom tempo sem trocar de faixa, esse tipo de coisa. E aí o pessoal, eu estava na época na faixa roxa e o pessoal foi passando marrom, alguns até tinham conseguido a preta, colegas que tinham iniciado depois de mim. E eu, por questões pessoais, não estava conseguindo comparecer o suficientemente aos treinos, e eu optava por manter na minha faixa roxa e tal. E aí o dia que eu fui passar de faixa, o pessoal meio que brincou, do tipo, ficou muito tempo com a faixa. Eu fui pesquisar quanto tempo, que eu acho, pareciam-se que tinham 4, 5 anos, que tinham se passado quase 10, Nessa pesquisa de tentar ver, achei fotos antigas de colegas que lutavam karatê, fotos antigas de colegas do Muay Thai, algumas competições que a gente fazia de MMA, que nem existia na época, o pessoal chamava de vale tudo. E aí eu vi que tinha um material rico ali daquela equipe, e me propus a escrever um histórico do jiu-jitsu em Erechim.
Aí comecei a colocar no papel ali no Alto Uruguai, né? Foi a nossa equipe que começou o jiu-jitsu. Então eu comecei a escrever ali e tal, mas aí tinha muitos colegas que eram de outras artes marciais e me pareceu pouco escrever só sobre o jiu-jitsu. Então eu pensei em expandir, em entrevistar outros colegas que também praticavam jiu-jitsu e daí colocar os outros professores de jiu-jitsu. Depois, pô, mas vamos ficar só no jiu-jitsu? Não, vamos pro karatê, vamos pro muay thai e assim acabou que no final eu optei por fazer um histórico geral de Erechim, entendeu? E aí a gente foi pro arquivo histórico. E aí no arquivo histórico a gente foi descobrindo que existiam outras artes marciais lá em 1950, 1970, então teve boxe, né, de um professor uruguaio, depois na década de 70 o judô com o Ipiranga, foi muito bacana, aí acabei escrevendo o livro. Para mim, eu como cidadão, as artes marciais para mim elas foram um centro, foram um cerne. Tá? Eu vou te responder primeiro, então, dizendo as que eu pratiquei, né? Eu comecei praticando karatê, fui até a faixa a faixa depois da amarela, não lembro se era a vermelha, se era a laranja. Depois eu fui praticar Kung Fu, eu me tornei professor de Kung Fu no estilo Wing Chun, né? Mas pratiquei lá em São Paulo, em Jundiaí, né? E eles traziam um núcleo muito forte de filosofia. Então tinha filosofia taoísta, filosofia budista grudada, e isso me deu uma curiosidade filosófica, tá? Que muitas vezes as outras artes marciais, embora tenham, os professores acabam não trazendo. Então eu acho que o Kung Fu foi um diferencial para mim nisso, né? Depois disso eu pratiquei várias artes marciais, eu pratiquei um pouco de boxe, pratiquei um pouco de Muay Thai, né? E depois eu comecei a praticar Jiu-Jitsu, né? Sou faixa preta de Jiu-Jitsu também. E deixa eu ver se eu não esqueci nada, pratiquei Aikido um pouquinho, né? Também, gosto muito. E eu acho que para mim, como cidadão, a arte marcial é central. Ela me deixa eu agir com segurança e tranquilidade em situações estressantes, né? Ela me faz com que eu encare dificuldades do dia a dia com a certeza que a dificuldade vai passar, né? Te dou um exemplo, né? Até o professor Lute está aqui. Você está, por exemplo, numa posição inferior no jiu-jitsu, tem alguém ali nos 100 quilos em você e está te dando muita pressão. Você está numa situação muito ruim. Então o lutador, se ele conseguir entender que isso acontece na vida, você está passando por uma pressão, uma coisa ruim na vida, mas isso vai passar. Você lá lutando, você sabe que aquela situação não vai ficar para sempre. O teu adversário vai fazer um movimento, você vai conseguir sair, né? Ou eventualmente não, mas tem essa formação do caráter da pessoa. Um convite, não sei, poderes públicos, né? Prefeitura, Estado, quem é o responsável, convidar professores, né? Que tenham dojos, que tenham escolas na cidade para fazer palestras, fazer demonstrações. O próprio espaço aqui, né? Da praça, talvez, pudesse ser utilizado para demonstração. Né, explicar o que que a arte marcial às vezes não é só pancadaria, às vezes a pessoa tem a ideia da pancadaria, a arte marcial é o oposto da pancadaria, né? Como dizia o meu mestre lá do Kung Fu, ele dizia que quem luta não briga e quem briga geralmente não luta, né? Então tem essa questão de você ter uma educação atrelada à arte marcial, sim, disciplina, isso é óbvio, né? Me parece que isso já está incorporado, né? Que a arte marcial traz disciplina. Ora, disciplina traz todas as facetas da tua vida, da tua história, a disciplina ajuda, né? Comecei no esporte de combate muito cedo, né? Aos 5 anos eu conheci a academia de judô. Ao entrar lá, eu não gostei muito da aula, achei muito séria, porque eu era uma criança, e o professor de jiu-jitsu da sala lá me acolheu, e assim foi o meu começo, né? Dentro do jiu-jitsu. Mais pra frente, conheci o meu mestre, Roberto Castro, né? Da equipe RCB, que eu faço parte, e foi me ensinado muitos valores dentro dessa arte marcial, onde eu pude me descobrir como uma pessoa que tem força, como uma pessoa que é corajosa. Eu aprendi os meus limites, aprendi a respeitar o próximo e aprendi o quanto me fazer forte, né, pode me ajudar a proteger as pessoas que amo e a edificar a comunidade, a sociedade que eu acredito, né, com a filosofia e com a força que a arte marcial me permite. A nossa academia trabalha com o nosso lema, que é honra, lealdade e disciplina, né? São 3 palavras fortes e ricas, que se você for abrir esse leque para o significado delas, você acha honestidade, ética, fidelidade, lutar por uma causa sem desistir, né? Respeitar a si mesmo e aos seus sonhos com uma disciplina. Muita gente sonha, quer chegar lá no topo, mas não tem a disciplina necessária para traçar essa meta e ir até o final.
Então, a academia ela ensina as pessoas que a vida é uma luta, tudo é uma luta. Pelo trabalho, pelo estudo, pelo seu sustento. Então, aqui dentro, nossos valores é te ensinar a lutar por tudo, né? Com muita ética, muita honra e disciplina, sem você pensar se querem desistir e sem você se enxergar como um ser humano fraco. Hoje em dia, a nossa sociedade, ela enfrenta, né? TikTok, YouTube, vídeos curtos, né? E um bombardeio de cultura inútil, vamos dizer assim, a nossas crianças, né? Toda criança quer diversão, mas a criança ela perde por disciplina, ela perde por limites. Então, quando você coloca um filho seu fazer uma arte marcial numa boa escola, com um professor que vai saber instruir ele, desde o caráter, mexer com... Se é uma criança muito valente, né? A arte marcial vai ensinar essa criança a não ser um valentão, e sim um protetor. Se é uma criança que não tem tanta valentia, a arte marcial vai ensinar o quão forte ela pode ser, como foi comigo. Então, eu acho que o calibrar, o equilíbrio, né, da vida da criança entre a diversão, o compromisso, a disciplina e o conhecimento, isso faz a criança enriquecer de uma maneira onde o jovem cresce sabendo desfrutar as coisas boas do mundo, mas ao mesmo tempo entendendo que ele tem grandes responsabilidades para fazer essa sociedade funcionar. Todo pai, toda mãe, até todo ser humano deveria fazer um esporte de combate. Primeiramente pela riqueza que isso traz para você. Muitas pessoas pensam que aqui dentro é um espaço de agressão, de violência, né, de trogloditas, mas não, aqui dentro tem pai de família, mãe de família, aonde eles fazem amizade, criam laços, viram família. Eu estou aqui nessa cidade há 10 anos e os meus alunos aqui são minha família, né, e não é como se fosse, são minha família. E digo mais, amanhã depois, você não sabe se um filho seu vai ser vítima de alguma coisa. E se ele soubesse defender, né, é melhor você saber e nunca precisar do que você precisar e nunca saber, e o mundo lá fora está difícil. Então, na verdade, eu comecei nas artes marciais não lutando, mas assistindo. Quando eu era jovem, eu gostava muito dos filmes do Van Damme, né? Então, eu sempre quis praticar, mas não tinha condição financeira de poder treinar. E com 14 anos, eu acabei conhecendo a capoeira, a capoeira regional, onde eu comecei a pegar o gosto pelas artes marciais. Depois de um tempo, eu conheci um VHS do primeiro UFC, e onde eu vi aquelas lutas, eu conheci o jiu-jitsu, e aquilo me fascinou, né? Mas, novamente, né, era difícil eu conseguir manter o treinamento. Então, com 19 anos, eu entrei na Brigada Militar como PM temporário, e o PM temporário ele é um policial militar que ele trabalha exclusivamente no presídio, porém ele não tem o porte de arma, né? Então, como eu trabalhava diretamente com os presos e não tinha arma, eu queria achar uma maneira de me defender. Onde que eu procurei uma academia, né, do mestre Jantara e comecei a treinar jiu-jitsu. E logo peguei o gosto pelo treino, né? E nesse gosto pelo treino, eu acabei fazendo a primeira luta de vale tudo, assim posso dizer, aqui em Erechim, né? Então, com 6 meses de treino, eu fiz a minha primeira luta de vale tudo e depois dali não parei mais, né? Eu peguei gosto pela coisa, acabei me profissionalizando, né, como atleta de MMA e consegui levar para dentro da Brigada Militar o jiu-jitsu. Em 2018, eu acabei sendo agraciado, né, no 9º BPM de Porto Alegre com um troféu de reconhecimento de todas as participações da Copa Pedro e Paulo Jiu-Jitsu e também pelo trabalho que eu mantive dentro da Brigada Militar com as artes marciais. Thiago, ao longo desse tempo que você atua nas artes marciais, quais são alguns valores que você considera ter desenvolvido na tua vida? O primeiro de todos é o respeito e a evolução, né? Nós temos que ter respeito com o próximo. A gente tem que respeitar os limites de cada um. E a evolução é você saber que quando você está errado, você admitir e evoluir. Então, eu acredito que isso foi o maior aprendizado que eu tive dentro das artes marciais. A primeira coisa que eu posso dizer é que artes marciais não têm idade. Então as pessoas não têm que pensar, eu estou muito velho ou estou muito novo. Não. As artes marciais, ela é um estilo de vida. Então, quando você entra nesse mundo das artes marciais, você vai aprender o respeito, você vai conseguir ter um condicionamento físico muito bom e o melhor de tudo, você vai conseguir ter tua autoestima muito alta. Porque você vai chegar nos locais e vai conseguir conversar com as pessoas e mesmo que você seja subjugado, você não vai usar da violência para responder, mas sim da calma. E quando você aprende realmente a filosofia das artes marciais, você evita confrontos.
você tenta sempre conversar para resolver os problemas. Então, as artes marciais é isso. É uma filosofia de vida e que eu gostaria muito que tivesse integrado em toda na nossa sociedade, desde o início na escola até o fim da nossa vida. Boxe, judô, karatê, muay thai, taekwondo, MMA, capoeira ou outra modalidade. Não importa com qual você se identifique, os benefícios que a prática das artes marciais oferecem são inúmeros e incontestáveis, tendo como alicerce valores como disciplina, coragem e respeito. A prática das artes marciais forja, na união entre corpo, mente e movimento, seres humanos capazes de manter equilíbrio entre força e humildade, e que compreendam que em cada queda há possibilidade de crescimento e recomeço. Artes marciais não é somente sobre luta e tatame, é sobre transformação pessoal e social. Olha, eu acho que eu posso falar por mim, né? É óbvio que cada pessoa tem o seu horizonte de escolhas, né, que o trouxe até o momento que está, mas por mim, eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor por ter tido a arte marcial, né, na minha juventude. Eu não tive na infância, porque na época eu morava numa cidade pequena, nem tinha, né? Então, comecei a praticar, eu acho que com 13, 14 anos, que foi a primeira vez que eu ouvi falar que existia arte marcial, né, karatê e kung fu. Mas eu acho que todas as pessoas deveriam, se não para defesa pessoal, para ter um pouco mais de segurança, né, pode buscar pela disciplina, pela melhor flexibilidade que todas vão trazer, né, por uma questão de foco, de pensamento, que a arte marcial, eu acho que de todos os esportes, ela é a que mais te instiga, porque você não está só contra o adversário, você tá lutando consigo mesmo, com as tuas dificuldades, com os teus medos, né? Eu acho importantíssimo que todos praticassem, né?